Você sente que há algo em você que nunca se mostra, algo que permanece nas sombras da sua mente, algo que observa silenciosamente. Carl Jung chamava isso de a sombra, não uma fantasia mística, mas uma verdade que habita em todos nós. A sombra é composta por tudo aquilo que você reprime, tudo o que considera vergonhoso, indesejável, imperdoável. É o medo que você não enfrenta, a raiva que você disfarça de paciência, o egoísmo que você esconde atrás de gestos vazios de bondade. Mas ignorá-la não a destrói. Pelo contrário, a sombra cresce na escuridão do seu silêncio. E quanto mais você tenta parecer bom, mais ela se alimenta daquilo que você se recusa a ver. A pergunta não é se você tem uma sombra. A pergunta é, por quanto tempo mais você vai fingir que ela não existe? A sombra não nasce do mal. Ela nasce da negação. Quando você era criança, mostrava tudo. Raiva, egoísmo, ciúme, desejos. Mas a sociedade não aceita essa transparência. Você aprendeu a esconder, a guardar para si o que os outros não aceitavam, a sorrir quando queria gritar, a ceder quando queria resistir. Com o tempo criou uma máscara, uma versão socialmente aceitável de você mesmo. Essa máscara foi necessária, mas cara, porque tudo que ficou de fora dela foi jogado para as sombras. A sombra é o preço de ser aceito. É o que você sacrificou para caber no mundo. E quanto mais você tenta agradar, mais sua essência verdadeira apodrece na escuridão. Mas ela ainda está lá, esperando o momento de retornar. Você não mostra quem é, mostra quem aprendeu a ser. Carl Jung chamou isso de persona. A máscara que usamos para existir no coletivo. Ela sorri quando queremos chorar. Ela concorda quando queremos gritar. Ela abraça quando queremos fugir. Mas o problema não está na máscara em si. Está em esquecer que ela é só isso. Uma máscara. Quanto mais você se identifica com a persona, mais você afasta o que há por trás dela. A sombra cresce não só com o que você esconde, mas com o que você acredita que precisa ser para sobreviver. E um dia, você já não sabe mais onde termina a máscara e onde começa você. Quando a persona domina, a alma grita em silêncio e a sombra, ignorada, começa a agir por conta própria. Na raiva súbita, na culpa que você não entende, no vazio que você não consegue explicar. Você se tornou aceitável, mas deixou de ser inteiro. Você acredita que, ao reprimir, está se livrando de algo, mas não está. Está apenas empurrando para o porão da consciência aquilo que mais te assusta. A raiva reprimida não desaparece, ela fermenta. O desejo negado não some, ele cria fantasmas. A dor não expressa, apodrece por dentro. E assim, nasce o monstro. Mas o monstro não é uma entidade maligna. Ele é feito das partes de você que não receberam voz, das emoções que você não se permitiu sentir. 2 pensamentos que você nunca ousou pensar em voz alta. A repressão não apaga, ela adormece. E o que dorme na escuridão, um dia acorda faminto. Talvez por isso os piores impulsos surjam do nada. Não são do nada. São ecos do que você tentou matar e apenas escondeu. Você não controla o que reprime, mas será dominado por aquilo que não enfrenta. Você foi ensinado a julgar, a separar o certo do errado, o belo do feio, o aceitável do repulsivo. Mas ninguém te ensinou a julgar a si mesmo com compaixão. E foi aí que começou a guerra interna. Toda vez que você sente algo que não deveria, você se condena. Desejou demais? Vergonha. Ficou com raiva? Culpa. Pensou o que não devia? Castigo. Você se tornou juiz, júri e carrasco da própria alma, e com cada julgamento, uma parte de você vai sendo trancada. Você não se transforma em alguém melhor. Você apenas se distancia mais do que é. A sombra não é um erro. Ela é um reflexo. E o que você odeia nela
revela o quanto odeia em si mesmo. Você se punirá até o fim dos dias se continuar acreditando que sentir é um crime. Mas não é a emoção que te destrói, é o julgamento que vem depois. Você acha que odeia o outro, mas na verdade, odeia aquilo que ele desperta em você. Segundo Jung, tudo aquilo que você não reconhece em si mesmo acaba sendo projetado no mundo ao redor. A raiva que você vê nos outros é a raiva que você nega carregar. A arrogância que te irrita pode ser a tua própria, sufocada sob camadas de falsa humildade. Você projeta, inconscientemente, como defesa, como fuga, como mecanismo de sobrevivência. Mas toda projeção é uma mentira disfarçada de verdade. Você aponta o dedo, mas não percebe que ele está sujo da mesma lama. O mundo se torna um espelho fragmentado, revelando partes suas que você se recusa a enxergar. E quanto mais você se recusa, mais os outros parecem monstros, inimigos, ameaças. Mas eles não são. Eles apenas refletem a sombra que você ainda não aceitou chamar de eu. A verdade nunca foi confortável. Ela nunca bate à porta com gentileza. Ela invade, destrói ilusões, arranca máscaras. Por isso você a evita. Não por fraqueza, mas porque sabe que ela cobra caro. Olhar para dentro é perceber que muito do que você é foi construído para agradar, sobreviver, ser aceito. A sombra não é só o que você reprime, é o que você construiu em cima da negação. E encarar isso dói. Dói admitir que parte do seu sorriso era mentira, que muitas escolhas foram feitas por medo e não por liberdade. A verdade não te agride, ela revela. E o que ela revela nem sempre é bonito, mas é real. E o real, por mais sombrio que pareça, é o único solo onde a alma pode criar raízes. Você pode continuar fugindo, ou pode começar a escavar. A escolha é sua. Mas saiba, o medo não protege. Ele apenas prolonga o vazio. Enquanto você dorme, sua máscara cai. Nos sonhos, o inconsciente fala, e ele fala em símbolos, distorções, imagens que assustam. Carl Jung acreditava que os sonhos eram mensagens da alma, e que muitas vezes era a sombra quem sussurrava neles. Um vulto que te persegue, um quarto que nunca se ilumina, um rosto que não tem olhos, a queda infinita em um vazio sem chão. Você acorda e tenta esquecer, mas aquilo que parece sem sentido é o reflexo daquilo que você recusa a ver acordado. A sombra aparece nos sonhos porque lá você não tem controle. Lá, a verdade escapa. Não ignore seus pesadelos. Eles não querem te destruir. Querem te mostrar o que você está ignorando. O inconsciente fala, mas você precisa ter coragem de escutar. Antes que o grito se torne realidade, chega um momento em que o silêncio da sombra grita mais alto que todo o barulho do mundo. Você começa a perceber, nas repetições que não entende, nos vazios que nada preenche, nas feridas que não cicatrizam. É sutil, um incômodo que cresce, uma sensação de que está tudo fora do lugar. Mesmo quando, por fora, parece que está tudo bem. Esse é o chamado, não externo, não visível, mas interno, profundo e impossível de ignorar. A sombra não quer te destruir. Ela quer ser ouvida, quer ser olhada sem julgamento, quer ser aceita como parte do que você é. O despertar não vem com luz, vem com desconforto, com a coragem de parar de fugir. Você começa a caminhar, não porque sabe aonde vai, mas porque entendeu que não pode mais continuar cego. E nesse instante, o que era sombra começa a se mover. E pela primeira vez, ela anda ao seu lado. Olhar para a sombra é como encarar um espelho que nunca reflete o que você esperava ver. Não há glória, não há redenção imediata, só o desconforto brutal de reconhecer o que você é, sem filtros. Aceitar a sombra não é se render ao caos, é reconhecer que o caos já está dentro de você.
e sempre esteve. É dizer: sim, eu sou capaz de odiar. Sim, eu já desejei o mal. Sim, eu escondo partes de mim que me assustam. Não como confissão, mas como libertação. A sombra deixa de te perseguir. No instante em que você para de correr, ela para de gritar. Quando você finalmente a escuta. Aceitar não é justificar, é integrar. É colocar luz onde havia escuridão, mas não para apagar, e sim para compreender. E nesse encontro, você começa a recuperar algo que sempre foi seu, a inteireza. Você acreditava que o autoconhecimento traria paz. Mas o primeiro presente da verdade é a dor. Olhar para dentro é como abrir uma ferida antiga e ver que ela nunca cicatrizou de verdade. Apenas foi coberta por desculpas, por distrações, por máscaras. Você encontra partes suas que envergonham, lembranças que preferia esquecer, pensamentos que nunca ousou admitir, vontades que contrariam tudo o que você finge ser. E o mais difícil é perceber que ninguém mais te machucou tanto quanto você mesmo. Mas essa dor é necessária, porque só dói o que estava anestesiado, só sangra o que precisa ser curado. É nesse ponto que muitos voltam atrás. Fecham a porta, escolhem a ignorância, porque é mais fácil continuar dormindo do que acordar com essa dor. Mas você já viu demais para voltar a fechar os olhos. Agora, o caminho é para dentro. Mesmo que doa, mesmo que destrua tudo o que você pensava ser, porque é só depois da dor que começa a verdadeira reconstrução. Depois do confronto, vem a reconstrução. Mas ela não é rápida, nem indolor. Carl Jung chamou de individuação, o processo de tornar-se quem se é. E isso só acontece quando você para de fugir da sua totalidade. Ser inteiro não é ser bom, é ser real. É saber que você carrega dentro de si tanto o Criador quanto o Destruidor. É reconhecer que há luz e escuridão, e que ambas fazem parte da mesma alma. A individuação não é um destino, é um caminho, um processo longo, solitário, cheio de desvios, mas cada passo em direção à verdade é um passo longe da ilusão. Você começa a ouvir mais, julgar menos, ver com mais clareza, sentir com mais profundidade. Não porque se tornou perfeito, mas porque parou de fingir que era. Tornar-se inteiro não é um milagre, é uma escolha, feita todos os dias, no silêncio de quem decidiu ser verdadeiro, mesmo quando ninguém está olhando. Nem todo despertar é verdadeiro, e nem toda luz vem da consciência. O ego é mestre em se adaptar. Quando percebe que não pode mais controlar pelo medo, ele se disfarça de iluminação. De repente, você se vê evoluído demais para sentir raiva, superior demais para sofrer, desperto demais para se contradizer. Mas tudo isso é apenas a sombra vestida de luz. É o ego espiritualizado, mais perigoso que o ignorante, porque acredita que já chegou, quando nem começou. Você fala sobre amor, mas não consegue aceitar a própria raiva. Fala sobre paz, mas rejeita os próprios impulsos. Fala sobre perdão, mas julga quem ainda está perdido. A verdadeira consciência não se vangloria. Ela se cala, não impõe, escuta, não se exibe, integra. Se o seu despertar te separa dos outros, talvez seja apenas mais uma prisão, com janelas decoradas de palavras bonitas. A sombra, quando ignorada, corrompe, mas quando fingimos que ela já não existe, ela toma o trono por completo. Você passou tanto tempo lutando contra a sombra que esqueceu que ela carrega o que você precisa: força, instinto, coragem, verdade. Tudo aquilo que você tentou esconder é justamente o que pode te tornar inteiro. Quando a sombra é integrada, você deixa de ser um fragmento tentando sobreviver e se torna alguém que pode sustentar sua própria existência. Você aprende a dizer não sem culpa, a sentir raiva sem se corromper, a desejar sem se perder,
a ser humano, sem se envergonhar disso. A verdadeira força não está em parecer inabalável, está em não se destruir por dentro, enquanto o mundo te observa. Quem integrou a sombra não se torna santo, se torna sólido. Não vive para agradar, vive para ser verdadeiro. E quem é verdadeiro carrega uma presença que ninguém consegue ignorar, porque há algo de sagrado em quem fez as pazes com o que era temido. Não é fraqueza, é poder, silencioso, imparável, real. Nem toda verdade precisa ser dita. Algumas apenas precisam ser sentidas. A sombra não fala em palavras. Ela se manifesta no silêncio, naquele vazio entre pensamentos, naquele olhar que evita o espelho, naquela pausa que ninguém entende. Você pode negar com a boca, mas o corpo sempre entrega. Carl Jung sabia disso. Ele dizia que o inconsciente se expressa quando paramos de tentar entender tudo com lógica. No silêncio, a máscara escorrega, e o que está por trás aparece. A sombra não quer confissões, ela quer presença. Não precisa de explicações, precisa de espaço. Às vezes não é preciso mais leitura, mais teoria, mais fala. É preciso parar, respirar, ouvir o que emerge do fundo, sem filtro, sem pressa. O silêncio não esconde, ele revela. E se você suportar esse vazio por tempo suficiente, vai ouvir algo que nunca ouviu antes. A sua própria verdade, nua, crua e finalmente livre. A sombra não habita apenas o indivíduo, ela habita também as massas. Quando uma sociedade inteira nega sua escuridão, ela projeta isso no outro. Nenhum inimigo imaginário, na raça, no gênero, na religião, no estrangeiro. O que começa como medo, acaba como ódio. O que começa como repressão, termina em fanatismo. Carl Jung dizia que os maiores perigos da humanidade não vêm de fora, mas do inconsciente coletivo não reconhecido. Quando uma cultura valoriza apenas a aparência, ela esconde a alma. Quando exalta a perfeição, ela condena a vulnerabilidade. Quando idolatra a ordem, ela ignora os gritos que ecoam no subsolo. E quando tudo isso é ignorado por tempo demais, a sombra coletiva se levanta, não como símbolo, mas como tragédia real. Guerras, linchamentos, opiniões que matam, ideologias que cegam. Você pode não querer ver, mas a sombra do mundo é feita pelas mãos de quem se recusa a olhar para dentro. A cura da sociedade começa no indivíduo, porque um só ser humano consciente ilumina mais que 1000 em negação. Uma sombra negada dentro de um indivíduo é perigosa, mas uma sombra negada dentro de uma multidão é devastadora. Jung viu isso acontecer em sua época, na ascensão de regimes totalitários, no fanatismo travestido de moral, na destruição em nome da ordem. Quando uma sociedade inteira se recusa a olhar para suas próprias contradições, ela começa a matar aquilo que representa o que ela teme. Queima livros, silencia vozes, constrói muros, escolhe líderes que prometem pureza, mas agem com crueldade. A sombra coletiva não pensa, ela segue, ela grita, ela obedece sem perguntar. E o mais assustador, ela acredita estar fazendo o bem. Esse é o perigo. Não o mal escancarado, mas o mal justificado. O mal que veste uniforme, que carrega bandeiras, que age em nome de uma verdade única. O mal que nasce do medo, mas se disfarça de justiça. Negar a sombra coletiva é abrir as portas para o abismo. E quanto mais negamos, mais fundo ele se torna. Se queremos mudar o mundo, não basta gritar por paz. É preciso encarar a escuridão que todos fingem não ver, antes que ela nos engula por inteiro. Você passou por todos os estágios: negação, confronto, dor, revelação. E agora está diante de uma escolha: continuar lutando contra a sombra ou estender a mão e caminhar com ela. A maioria ainda foge, mas quem entendeu sabe que não existe consciência sem escuridão. A sombra, quando integrada, se torna guia.
Ela te mostra onde você ainda se engana, te alerta sobre os caminhos falsos, te lembra de onde você veio e do que é capaz. Ela não te sabota mais, ela te protege. Não precisa mais gritar, porque agora você a escuta. Não precisa mais ferir, porque agora você a compreende. Ela não desaparece, mas também não domina. Ela caminha ao seu lado, como um velho lobo que já foi selvagem, mas agora conhece o caminho. Você ainda tem luz, mas agora sabe, é a escuridão que dá forma a essa luz. Sem sombra, não há profundidade. Sem dor, não há sabedoria. Sem escuridão, não há verdade. Caminhar com a sombra é o que te torna inteiro e, finalmente, humano. Você não precisa ser perfeito, nem estar sempre certo, nem carregar uma luz que nunca se apaga. Você só precisa ser verdadeiro, com o que sente, com o que teme, com o que é. Carl Jung nunca prometeu paz. Ele prometeu profundidade e nos mostrou que a verdadeira liberdade não vem da negação do que somos, mas da aceitação corajosa de tudo aquilo que nos habita. Você não se liberta ao fugir da sombra. Você se liberta ao atravessá-la. Você não encontra luz ao negá-la, mas ao compreendê-la como parte inseparável do seu ser. A sombra não é sua inimiga. Ela é sua história, seu reflexo, sua essência esquecida. E agora que você a reconheceu, não há mais volta. E isso é uma bênção disfarçada, porque quem olha para dentro, desperta. E quem desperta, não vive mais em função do que os outros esperam. Vive em função do que a alma clama. Você é luz, você é sombra, você é tudo o que tentou esconder e tudo o que ainda vai descobrir. E quando isso é aceito, sem medo, sem culpa, sem vergonha, isso é liberdade.